Olá, seja bem-vinda a mais um Conexão UFCG. No programa de hoje, nós vamos conversar com a antropóloga Mércia Batista, professora da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais da UFCG, que pesquisa os ciganos do Brasil e vai conversar conosco hoje sobre esse tema. Professora, seja muito bem-vinda. Eu queria que a senhora iniciasse falando sobre como esses povos chegaram aqui no nosso país. Bem, obrigada pelo convite. Os ciganos estão aqui no território do que tornou-se o Brasil há muito tempo. O primeiro registro que nós temos em termos históricos é da vinda de uma família cigana que foi degredada de Portugal. E a partir daí você tem um fluxo de ciganos, né, que vão sendo colocados tanto no território do que veio a ser o Brasil, como também em outros territórios portugueses, porque eles formavam, né, uma população indesejada para o modelo, né, de administração de população que o Império Português tinha, como é comum na situação dos ciganos com relação a outras nacionalidades. A que se devia isso? A gente pode pensar que os ciganos eles são vistos na Europa a partir do século X, né? E que provavelmente, pela questão linguística, a gente sabe que eles são oriundos da Índia. Por alguma razão que a gente não identifica, né, começou a ter um processo de diáspora. Eles foram se deslocando, né, e foram entrando pelo território europeu por diversos trajetos. Podem ter vindo um pouco por fora, podem ter subido diretamente. E eles desenvolvem um modo de vida que é distinto daqueles que nós associamos a um modo desejável. Por quê? Porque eles são muito ligados a algumas atividades, inclusive artísticas, né? Então, você pode associá-los ao circo, à música, à poesia, à dança. Eles têm uma habilidade de se amoldar a cada lugar sem perder a própria identidade. E também se associa, muitas vezes, o cigano a uma condição quase genética, se a gente puder pensar, né, de estar sempre em deslocamento. Mas, na verdade, é uma resposta que eles produziram às condições muito difíceis de vida. Então, eles estão sempre, na verdade, se colocando na estrada para poder garantir um grau de autonomia, coisa que eles conseguiram, porque, se você imaginar, estamos no século XXI e você tem a presença cigana em todos os continentes e praticamente em todos os países que nós conhecemos. E como está a situação atual do povo cigano aqui no país? Em quais estados eles estão presentes? Estão em todos? Que a gente tenha registro, eles estão praticamente em todos os estados, né? Aqui no Nordeste, em todos os estados, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, você não tem registro em todos os estados da região Norte. Temos em 21 estados. Nós não temos uma quantidade, porque eles nunca foram recenseados. Nós não temos essa categoria no censo, né? Tem sido discutido, tem sido demandado, mas não é fácil você introduzir muitas vezes, né? Porque, inclusive, muitas vezes essa população permanece a partir da capacidade que ela tem de não ser controlada. Entendeu? Então, dizer-se cigano nem sempre é alguma coisa que é desejável para os próprios ciganos. Se estima, né, se imagina, se pode projetar algo em torno de 800, 1 milhão, talvez um pouco mais. Eles têm uma história de muita luta, né? Por exemplo, a gente conta a história do Brasil, a gente nunca conta ciganos. A gente fala das tradições brasileiras, nunca falamos dos ciganos. A gente tem uma poderosa projeção de imagens que torna os ciganos sempre como estrangeiros, como provisórios, né? Então, eles estão lutando constantemente pelo direito à diferença, mas também pelo reconhecimento. A gente tem conseguido coisas muito importantes quando você olha esse cenário. Por exemplo, o Brasil é o único país que tem um dia dedicado aos ciganos, que é uma coisa muito festejada pelos ciganos aqui no Brasil, o Dia dos Ciganos. Nós conseguimos colocá-los como população tradicional. Significa que eles acessam direitos e reconhecimento. Aqui, por exemplo, como eles se deslocam, a questão das crianças e a escola é sempre um desafio, porque as escolas têm um modelo que pressupõe o sedentarismo. Então, você tem toda uma política agora de tornar os municípios sensíveis a essa presença. Por exemplo, populações ciganas se deslocam. Tem que ter lugar para que eles possam arranchar, acampar. Então, você tem toda uma política
Por exemplo, as mulheres ciganas normalmente não se sentem à vontade em receber atendimento médico de um homem. Elas se sentem melhor entre mulheres. Então, você tem uma política de saúde com cartilhas, com explicações. Então, claro, tem muita coisa que ainda precisa ser feita, mas algumas coisas já estão sendo feitas e os ciganos têm se articulado e têm produzido demandas. Então, em termos da realidade, eu diria que a gente caminhou um pouco, mas ainda tem muita coisa, inclusive reconhecer o protagonismo e a diversidade presente também entre os ciganos que estão no Brasil. E a que se deve essa tradição desse deslocamento? A gente pode ser assim, essa vida nômade, seria correto usar esse termo? A gente gosta também de falar que é uma população que está em trânsito muitas vezes. Por que eles são associados ao nomadismo? Porque você teve, ao longo desse... Imagina, eles saem no século X, alguns vão entrar via o que é hoje em dia a Rússia, outros vão subir, vão chegar até a Península Ibérica. Eles se projetaram muitas vezes como os estrangeiros, tanto que um dos termos que se utiliza, né, é gypsy, que vem do sentido egípcio, né? Porque nada mais exótico do que o Egito, às vezes, para a mentalidade ocidental, né? Na Europa, eles assumem hoje em dia o etnônimo de rom, fazem a romá. No Brasil, você usa o termo cigano e uma parte da população cigana reivindica esse termo, outra não. Né? Outra quer ser tomada, vista como parte da grande romá, né? Então, por que eles são tão associados a deslocamentos? Porque eles sempre eram tratados como estrangeiros e a gente sabe que quando tem problema, né, a gente muitas vezes desloca para o estranho, para o diferente, para o estrangeiro. Né? Veja o que se faz com relação aos imigrantes. Né? Todo mal parece que vem com os imigrantes. Então, deslocar-se era uma maneira pela qual eles conseguiam garantir a própria sobrevivência e também eles podiam desenvolver atividades que não estavam dadas a outras populações. Por exemplo, eles aqui no Nordeste, né, que são os Calon, que é a marca dos ciganos daqui do Nordeste, eles eram muito afeitos ao comércio de animais. Então, deslocamento era até uma maneira pela qual eles mantinham os animais vivos e alimentados. Saíam, né, de pousio em pousio, faziam comércios, usavam os próprios animais para transportá-los e conseguiram criar uma rede muito interessante de aliados nesse sentido. Né? Então, a gente diria, eles incorporaram isso, pode ser uma característica, mas nem sempre foi uma escolha, né? Muitas vezes foi uma necessidade. A gente tem hoje em dia uma população cigana que tem arranchado, que tem sedentarizado, embora você ainda vai encontrar populações que produzem esse tipo de vida com relação aos deslocamentos. Eles conseguem manter traços culturais comuns a todos esses países em que eles estão presentes? Eu diria que eles têm uma forma pela qual eles se constituem que a gente vai encontrar uma grande semelhança entre eles. Por exemplo, a unidade que a gente considera como mais característica, que é a nossa forma de produzir família, para eles é sempre uma família estendida. Tanto é que você veja, o termo que é usado muitas vezes é de bando, né? Porque eles andam sempre juntos. Né? Eles têm um respeito imenso aos mais idosos. Então, a forma pela qual a autoridade se faz, né, não é pela força, é pela sabedoria. Eles têm uma característica que está presente, né, que é uma capacidade de produzir e reproduzir sua forma pela oralidade. Eles não são povos que escrevem e depois consultam, eles transmitem e eles vivem. Né? Eles têm uma predisposição, até faz um pouco sentido, né, a uma manutenção de uma esfera cultural muito forte, as artes estão muito presentes. Se você for olhar a história dos circos, né, você vai encontrar famílias ciganas, né, e em alguma medida eles não estão fixados a partir dos limites territoriais do formato nação. Eles atravessam fronteiras, né, e eles se pensam, na verdade, a partir das relações que eles constituem. Você veja os que vivem em Sousa, né, eles têm uma rede de parentesco. Então, ir para o Ceará, para o Rio Grande do Norte, é visitar os parentes. Eles não estão fixados. Então, eu acho que tem uma característica que é uma população diaspórica que conseguiu manter-se
e ter uma flexibilidade. Por exemplo, eles adotam muitos dos costumes dos lugares onde eles passam, mas isso não quer dizer que eles se percam entre os que eles passam. Então, você vai encontrar ciganos em todas as religiões, você vai encontrar ciganos falando dialetos, incorporando elementos, mas o que teria em comum? Eles mantêm um sentido de pertença, e aí a ideia das articulações de parentesco e de sangue é algo muito característico. Professora, há uma mudança hoje na sociedade atual da forma como o povo cigano é visto, ou ainda há um preconceito muito grande em relação ao povo cigano? Eu acho que é uma forma ainda muito resistente. A gente, claro, incorporou, por exemplo, você tem tido uma presença de ciganos no ambiente universitário, na forma de pós-graduação. Você tem pesquisadores ciganos, você tem ativistas ciganos, que têm repercutido, né? Mas, de maneira geral, o nosso imaginário ainda é muito atravessado por dispositivos narrativos que são muito negativos. Então, associa-se sempre os ciganos ou a uma falta de civilização, são tomados quase como agentes naturais, ou uma falta de compromisso. Então, a gente tem casos recorrentes de associações ao crime, como se apenas os ciganos não pudessem ter problemas, né? Todos os grupos humanos têm problema. Quando é um cigano que pratica algo, aí você vai dizer, olha o cigano, olha os ciganos, né? Vocês podem lembrar de vários casos, porque isso é muito recorrente. Também se trabalha muito uma cobrança moral, né? Então se fala muito da moralidade, porque você associa a Carmen, né, a figura, a cigana fatal. Sim, eles né? estão sempre associados, né, a uma coisa de sensualidade, Isso, né, de transgressão. Transgressão, exatamente. Esoterismo, né? Também, né? Essa questão também tem a coisa da leitura de mãos, né? Que é uma forma pela qual você produziu uma manutenção econômica, né? Então, essa capacidade de produzir a cartomancia, né? Você veja que é algo que você pode transportar e pode fazer em qualquer lugar, né? Nem todos, por exemplo, tem um vasto segmento cigano no Brasil que não cultiva, né? Não valoriza a leitura de mãos, porque considera que, na verdade, isso reproduz estereótipos, enquanto outra parte mantém, porque isso é um recurso econômico necessário. Então, eu diria para você, a gente tem caminhado, mas talvez não na velocidade que a gente gostaria, né? Inclusive, permitindo que os ciganos digam para nós como eles são e o que eles estão, na verdade, demandando nas interações sociais. Você citou aí um grupo cigano que tem em Sousa, né? Desde quando que eles estão lá? Como surgiu esse agrupamento lá? Sousa tem a marca, né, de ser um município aqui do sertão paraibano que conta com uma população cigana que se estabeleceu lá de forma sedentária há mais ou menos 45 anos. Eles foram arranchados, né, no Jardim Sorrilândia, que era uma área muito afastada, mas a própria expansão urbana fez com que houvesse uma maior proximidade agora, e é uma área que, inclusive, sofreu disputas com relação ao direito territorial. Eles chegaram lá a partir de uma prática que está muito presente nas narrativas, que são grupos ciganos que se deslocam, que tinham rotas, na verdade. Que tipos de rota, né? Faziam comércio, visitavam, por exemplo, época de festas de padroeira. É uma época boa, né? Você pode oferecer serviços, tem pessoas mais disponíveis. Então, eles tinham, na verdade, roteiros, né? E Sousa era um dos lugares onde eles pousavam e faziam negócios. Na década de 70, final da década de 70, início da década de 80, um grupo cigano que estava passando por dificuldades. Que tipo de dificuldades? Imagine, se você vive de comerciar burros e cavalos, né? E você tem todo o processo de transformação de rodovias, né? De automóveis, e essa forma de vida torna-se quase impossível. Não tem mais onde você colocar, não tem mais compradores. Então, eles chegaram e pediram, na época eles tinham uma relação com o Antônio Maris, que tinha sido prefeito de Sousa, pediram um lugar que eles pudessem ficar. Isso foi concedido, eles fixaram, e depois outros parentes que também viviam essa vida chegaram e ficaram. Então, Sousa tem uma marca muito interessante, porque você tem uma presença continuada de população cigana que já está lá há mais de 40 anos. Para alguns é o maior
seria o maior grupo cigano sedentarizado na América do Sul. A gente não tem dados, mas eles se veem assim. E eles desenvolveram, inclusive, com a cidade, relações muito interessantes. Então, a Prefeitura de Sousa, hoje em dia, percebe, valoriza, acolhe. Eles têm feito uma trajetória, tem uma escola que funciona dentro do que se chamaria o Espaço Cigano. Eles têm comemorado, têm feito um festival para mostrar a cultura cigana, que é o Festival Juniá. Então, Sousa tem um protagonismo no mundo cigano para o resto do Brasil que é muito relevante. Mas não existe uma política nacional voltada para esses povos? Tem. Ou existe? Tem. O Ministério o MIR, né? Eles colocaram um conjunto de ações voltadas para os povos ciganos. Eles estão desenvolvendo, por exemplo, a ideia de um censo cigano. Eles têm desenvolvido ações entre os ministérios, pensando na questão da saúde, pensando na questão da educação, pensando na questão do emprego. Então, eu diria para você que nos últimos anos, né, você tem encontrado ações. E é claro, né, que para que isso possa se desenvolver, você tem que considerar que a realidade cigana é muito diferenciada. O que são demandas dos ciganos aqui na Paraíba não são, por exemplo, se você pensar necessidade do Paraná, pensar Rio Grande do Sul, pensar no Rio de Janeiro, né? Então você tem, mas como tudo no Brasil, né? Quando você tem muitas carências, as ações chegam, mas nunca são suficientes, nunca são na velocidade que essas populações desejariam. Mas o MIR colocou um plano nacional, eu não vou lembrar a data, mas foi esse ano agora, né? E eles têm atuado, e também o Ministério das Mulheres, porque essa é uma demanda bem forte, né? A realidade das mulheres ciganas e o desenvolvimento social. Você tem tido ações bem claras. Nas suas pesquisas, a senhora tem observado que esses grupos eles têm pautas únicas, eles trabalham em prol do grupo todo, ou há uma divergência dentro desse grupo? Olha, eu orientei mais trabalho sobre ciganos, né? Inclusive, assim, às vezes eu reclamo, eu faço um apelo, né? A gente tem tido um pouco de dificuldade de encontrar jovens interessados em pesquisar o mundo cigano. E para mim é sempre muito característico, porque, veja, é um cenário que nem sempre é muito fácil, porque embora todo mundo conheça o cigano, você descobre que pesquisá-los não é uma coisa fácil, porque eles desenvolveram mecanismos de autoproteção. Então você pode conversar com eles, mas pesquisá-los é uma conquista que tem que ser muito trabalhada, porque eles aprenderam, né, a se proteger. Eles são muito fechados. Eu diria assim, eles têm mecanismos de proteção muito eficientes. Por exemplo, eles mantêm a língua. Né? E tem toda a discussão se deveria dicionarizar, ensinar. A língua para eles é um mecanismo de proteção, porque eles falam entre eles e você não sabe. Não entende, entendeu? Então significa que em alguns momentos eles vão estar conversando lá no Calé e você vai estar, né, sabendo que é alguma coisa que você gostaria, mas que você não vai saber, porque eles não querem, nesse instante, compartilhar. Então, tem tido desafios. E essa língua permanece dentro do grupo. Permanece dentro do grupo, é um instrumento bem importante, tanto que você não encontra a população cigana que não tem a sua língua. Né? A gente pensa assim, na Romá, né, a língua rom é uma coisa muito importante. Ela tem todas as suas variantes em diferentes segmentos. Então, tem uma comunicação entre eles que faz com que, em alguma medida, eles construam um modo de ser, um modo de olhar que é próprio. A língua é muito viva e é muito importante. Né? Então, quando eu oriento trabalhos, né, o que a gente percebe? Que há muitos desafios. Por exemplo, a escolarização é muito importante, mas é um desafio, porque você começa a conviver com outros modos de vida. Por exemplo, entre os ciganos, normalmente o casamento acontece muito cedo. Eles desejam um casamento entre ciganos. Mas se você tem um processo de ir à escola, você vai conhecer outras pessoas. Então, esses são desafios. Tanto que nessa coletânea aqui você tem um artigo discutindo o feminismo cigano, que é um grande desafio, porque a autoridade, normalmente, ela está nos ombros dos homens. Quem media a relação do grupo com a sociedade é uma figura masculina.
E aí você tem todas as dinâmicas, né, que começam a se colocar, né? Por que mulheres? Por que não mulheres, né? Então essa sedentarização, digamos assim, lá em Sousa, né? Já que eles estão fixados há tanto tempo, isso ao longo das gerações não vai gerando uma assimilação cultural, não? E diminuindo essas características culturais Essa é uma excelente pergunta, né? Você pensa assim, quais são os efeitos dos processos? De passar tanto tempo fixo no mesmo lugar. Eu diria para você que ao longo da história eles foram passando por muitos desafios e sempre responderam, mantendo-se, mas também incorporando. Então, o que é que eu observo hoje em dia, né? Que ao mesmo tempo que tem muitas mudanças inclusive significativas, por exemplo, você tem um investimento na educação formal, que inclusive atravessa muito mais as mulheres do que os homens. Elas acumulam muito mais capital escolar do que os homens. Elas se colocam muitas vezes muito mais nos empregos formais do que os homens. Isso já não seria um reflexo dessa tentativa de rompimento eu acho desse assim, modelo? De uma mudança, né? De uma adaptação. De uma incorporação. Né? É uma adaptação. Mas quando você vai observar, essas mulheres cultivam muito tudo aquilo que é a tradição cigana. Então, se elas não estão sempre de saia, porque era uma vestimenta comum, elas, quando vão se apresentar, quando querem ser vistas, elas botam as saias, e elas cultivam as danças, e elas mantêm muito o modelo, que para mim é muito fascinante, né? Que eu vi pesquisadoras me chamando a atenção, o quanto que criar uma criança é um trabalho coletivo e o quanto que você valoriza a mulher que está criando as crianças. Entende? Então, ao mesmo tempo que você tem, às vezes, uma situação muito, chamaria muito opressiva, né, da autoridade masculina, tem um cuidado e uma valorização do papel feminino que nós não temos aqui fora. Então, eu te diria, eles estão passando por desafios que são ricos para você acompanhar, mas eles viveram ao longo da história com muitos desafios. Eu diria para vocês que eles têm instrumentos para responder a isso. Professor, pegando aí esse gancho, que ensinamentos que a sociedade pode ter a partir da cultura cigana? Eu sou suspeita para falar, porque eu sou muito fascinada, né? Por exemplo, eu acho uma coisa muito valorosa, né, o modo pelo qual eles cultivam a dimensão artística. É muito bonito, né? Eles cantam, eles tocam, eles compõem, né? A arte faz parte do cotidiano da vida deles. E olha que muitas vezes uma vida é difícil, né? Desafiante, né? 2, tem um sentido para mim muito marcante, que é: se eu tenho, todos que têm ao meu redor também têm. A coletividade. E vem uma coisa assim bem muito marcante, né? Se eu como, todos ao meu redor comem. Né? O sentido que a gente perdeu, que a gente não cultiva, né? 3, eles valorizam muito a capacidade que eles têm de junto produzirem uma resposta. Então, esse sentido grupal, esse sentido, diria corporativo, nem sei se é o melhor termo, né? É o que me ocorre agora. Para mim, é um ensinamento. Eles caminharam na estrada, eles sedentarizaram muitos, alguns ainda estão se deslocando, mas eles nunca estão só. Você não vê um cigano só. Você não vê um cigano abandonado. Então, para nós que vivemos uma vida às vezes tão dura, né, tão miserável, eu sempre penso que é muito consolador, não é? Porque você, na verdade, você se integra e você conta com forças maiores. E eu admiro e valorizo, e acho que a gente teria que valorizar cada vez mais essa capacidade que eles têm de viver uma vida que, sendo diferente da nossa, é muito importante para nós. Há algum mito, algum estereótipo que a gente tem, digamos assim, da cultura cigana e que não se confirma, que a senhora... Há muitos, né? Por Quais? exemplo, fala-se muito de uma falta de moralidade das mulheres ciganas. E, no entanto, quando você vai olhar, elas são mulheres que respondem muitas regras do grupo, elas são sustentáculos para a família, elas são mães muito presentes, mas no imaginário, a cigana Carmen muitas vezes é o que vai saltar à frente, e elas são sempre tomadas como lugar do perigo, né, da aventura, né? Há uma associação muito forte de ciganos e o não trabalho, mas os ciganos são muito dedicados àquilo que eles consideram importante. E aí eu penso que a arte, né, que é alguma coisa que requer de você disciplina, demonstra que eles são muito competentes, mas talvez não estejam interessados em viver uma vida
sem amor, né? Sem paixão, sem brilho, entendeu? Então, eles cultivam as coisas importantes, eles fazem a vida valer a pena. Então, a gente devia, na verdade, né? Eu acho que quebrar um pouco essa visão que transformou os ciganos sempre no indesejado. E pensar que eles estão conosco e eles têm sempre oferecido uma face muito interessante, mesmo com muita dificuldade. Então, os estereótipos, né, eles só são quebrados na medida em que você convive. Então, a gente tem que ter um espaço, né, de convivência e valorização dessa população que, sendo diversificada, tem enfrentado, né, uma história um pouco dura, né, em algumas situações. Essa época, essa era tecnológica que a gente vive, né? Dá para perceber alguma influência das redes sociais, da internet no cotidiano, principalmente dos jovens ciganos? É uma coisa fascinante. Eles entraram no mundo dos podcasts. Inclusive tem minha colega, né, fez um trabalho, ela fez um projeto de extensão para podcasts de ciganos em Sousa, né, e ela escreveu sobre isso. É um artigo que eu recomendo, da Patrícia Goldfarb, né? Eles são muito fascinados. E eles utilizam muito. E eles têm construído, na verdade, muitas parcerias através do uso das tecnologias. Né? Então, na pandemia, inclusive, eles puderam demandar, né, apoio, porque a gente vivia um período em que o governo foi pouco sensível, né, pouco cuidadoso com as minorias, não tinha nenhum planejamento, nenhuma resposta pública, né? E eles conseguiram acionar e conseguiram garantir, né? Então, se você for observar no Instagram, quase todos os jovens ciganos têm perfil, eles fazem podcast, eles estão investindo muito na produção artística, musical e também na parte de dança. Então, eles são muito competentes, né? Eu acho muito admirável. Eu tenho dificuldades, só valorizo esse processo. Professora, para quem quiser conhecer mais um pouco do povo cigano, eu queria que a senhora falasse desses livros aí que a senhora trouxe. Pronto, eu pensei um pouquinho assim, veja, né? Só para dar uma ideia. Eu cheguei aqui no século passado. E aí eu cheguei aqui na década de 90, né? E comecei a trabalhar e fiz parceria com quem era na época estudante de graduação, que foi na época era a Maria Patrícia Lopes Supino, depois ela casou e aí ela incorporou o sobrenome, hoje em dia é conhecida como Patrícia Goldfarb, né? Que, sendo de Sousa, tornou, né? Ela é considerada como a primeira antropóloga a fazer um trabalho de campo e uma etnografia sobre os ciganos aqui na Paraíba. Então, ela tornou isso um elemento, né, mais visível, porque também é um momento, né? O primeiro trabalho que você tem acadêmico, feito com ciganos na década de 80 do século passado. Né? É um trabalho feito lá na região de São Paulo. E depois você vai muito lentamente, né, juntando. Né? Então, a partir de certo momento, eu me juntei com a Patrícia, que já vinha trabalhando com ciganos, a gente começou a fazer um pouco isso. A gente queria atrair estudantes, porque precisa muito de jovens pesquisadores. A gente queria também ter um espaço dentro da nossa área, que é a antropologia, para estudos ciganos. Então, a gente começou a colocar... Tinha tido um GT, feito pelo professor Felipe Berocan, com o Marco Antônio Melo, que são da UF, lá de Niterói, e a partir daí eu e Patrícia começamos a colocar GTs, né? E isso produz o quê? Atrai pesquisadores, a gente junta trabalhos, então a gente começou a produzir coisas. Né? E resultou nesses livros? Pois é, resultou em quê? Olha, em 2003 a gente fez um dossiê, que foi publicado numa revista que tinha aqui no Centro de Humanidades, chamada Arius, que mostrou assim, um painel sobre trabalhos. Depois a gente fez um dossiê da revista chamada Altera, que é ligado ao programa de pós-graduação em antropologia da UFPB, e resultou em 3 livros. Né? Esse primeiro livro aqui, né? não sei muito bem onde mostrar, aqui. Isso. Pode ser? Pronto, né? Pronto. Fica aqui, né? Isso. Pronto. Esse aqui é um livro que tem um valor para a gente grande. Ele está disponível na internet, né? Porque ele apresenta... Esse é da EDUF? Não, esse aqui é da UFPB. Da UFPB, está disponível lá. Está disponível lá, porque ele apresenta um painel de pesquisadores sobre a questão cigana na Europa e no Brasil. Certo. E a gente foi podendo apresentar um pouco os trabalhos que nós fizemos, né? E aí significou que a gente estava construindo um campo com nossas dificuldades, com nossos percursos. Certo. Aí depois nós pegamos um edital também na UFPB,
e aí fizemos uma coisa mais aqui para o Brasil, né? Discutindo ciganos em múltiplos contextos. Pois é, pensando um pouco nas situações, aí eu pensei assim, sabe? É maravilhoso, eu acho. Eu agradeço a editora da UFPB, tudo bom, mas a gente da UFCG merece, né? Também. Quando abriu o edital, eu conversei com o Pátio, eu falei, Pátio, eu queria muito que a gente tivesse um livro publicado pela nossa editora, para marcar um pouco esse esforço, né, que a gente tem feito. E aí o edital foi aprovado, a gente conseguiu colocar, tem no formato e-book, e os autores quiseram, né, a gente foi numa gráfica e a gente fez uma edição impressa, né, que é exatamente uma tentativa da gente pensar o resultado desses encontros que a gente tem, tanto nas reuniões que acontece a cada 2 anos, da antropologia no Brasil, como também os encontros regionais, que a gente faz nos anos que não tem os nacionais, que tem no Nordeste, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Esse aqui está disponível no site da editora, ufcg.edu.br. Pronto, esse aqui, está vendo? Ciganos no Brasil. Está disponível Tá gratuitamente para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a comunidade. E mostra exatamente cigana. A diversidade de questões que atravessam o mundo cigano. Então, por exemplo, a gente está pensando cotas, que é uma coisa que a UFCG começou a discutir, colocar cotas para ciganos nos cursos de graduação. A gente deu uma parada, né, por várias razões, mas é o que a gente espera que esteja retomado, é muito importante. Não é uma gentileza, não é um favor. Na verdade, a UFCG, como todas as universidades, ela cresce quando ela tem dentro de si, como estudantes, funcionários e professores, a diversidade que compõe a realidade brasileira. Então, a gente incorporar estudantes afro-brasileiros, estudantes indígenas, estudantes quilombolas, estudantes ciganos, é um modo pelo qual, veja, numa sala de aula, o estudante pode aprender convivendo com a diversidade, compreendendo, quebrando estereótipos. Né, descobrindo, né, como essas pessoas têm coisas em comum e coisas diferentes. Então, aqui, nossa ideia foi um pouco fazer um painel, né, e deixar disponível. Então, tem a questão do feminismo cigano, tem a questão, por exemplo, que é agora é mestre, né, o Lucas, ele pensou um pouco como você pode quebrar com estereótipos. Ele trabalhou com a ideia dos jogos educacionais. E aí ele fez uma experiência muito... ela é dura, mas ela é muito fascinante. Porque eu não sei se quem está nos escutando sabe, né, que durante o Holocausto, que atingiu tão duramente os judeus, a segunda população mais atingida foram os ciganos. Né? Eles foram levados, né? Viveram essa condição, porque exatamente não se encaixavam nesse modelo, né, proposto por uma mentalidade fascista, né? Não trabalham, não têm a pureza de sangue, não reproduzem uma certa cultura. Então, ele fez um jogo para tornar os estudantes conscientes, para tornar os estudantes participantes, para que eles reflitam um pouco como você pode, muitas vezes, ser levado pela covardia, pela ignorância, a praticar coisas horríveis, entendeu? Então, ele explora isso no artigo. A gente pensa um pouco o que significa um Dia Municipal dos Ciganos. Aí, para você ter uma ideia, em Penedo, em Alagoas, se criou o Dia dos Ciganos. Por quê? Porque Penedo tem uma população cigana estabilizada num bairro. Então, a gente foi juntando um pouco os materiais e eu fiquei muito feliz, porque é a primeira publicação que nós temos na nossa editora que traz a realidade cigana a partir dos estudos feitos. Ok, professora. Quem quiser, está disponível no site ufcg.edu.br. Gratuitamente, né, gratuitamente, né? Façam lá, desçam, né? Compartilhem, comentem, entendeu? Né? Deem sugestões e quem sabe não surge um pesquisador, uma pesquisadora. Eu estou aqui toda interessada em botar um PIBIC para a gente poder desenvolver, porque ainda tem muitas dimensões, muitas questões, né? Exatamente, entendeu? Para serem estudadas, porque é a partir dos estudos que você produz conhecimento e o conhecimento suporta as demandas e as políticas públicas. Sem conhecimento, a gente vai estar sempre, né, numa situação muito precária, né, muito lacunada. Então, esse mundo cigano, pensando que, inclusive, você tem agora uma realidade com pesquisadores ciganos, o que torna a nossa pesquisa mais, né, desafiada e mais interessada ainda em poder compartilhar e colaborar. Ok, professora. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu espero, né, ter trazido informações e questões relevantes. Eu parabenizo vocês por essa atividade, né, e por ver o UFCG caminhando, né, no meio dos muitos desafios
Isso é muito relevante. Eu agradeço bastante. Obrigado. Ok, professora, obrigado. E a gente finaliza aqui mais um Conexão UFCG e até o próximo episódio.